pessoal, tudo bom? Eu sou a Gabriela, professora de Sociologia. Eu tô aqui para resolver uma questão do caderno rosa de questões do Enem de 2022 com vocês. É uma questão de Sociologia, essa vai ser a questão 57. E primeiro momento a gente vai estar olhando esse enunciado da questão, as alternativas, e depois a gente vai voltar ao texto e vai estar olhando para ver se as alternativas se encaixam e qual é a melhor alternativa para a gente estar marcando ali. Então, vou estar lendo para vocês o enunciado. Contrariando a visão prevalente sobre o impacto tecnológico nas relações humanas, o texto revela que os celulares podem desempenhar uma função A. Recreativa, promovendo o lazer em redes integradas. B. Social, estimulando a reciprocidade por meios digitais. C. Laboral, convertendo o desenvolvedor em usuário final. D. Comercial, direcionando a escolha por produtos industrializados. E. Cognitiva, favorecendo a aprendizagem pelas ferramentas virtuais. Eu não consigo responder só com essas questões, então agora a gente vai pegar e vai voltar para o texto. Ali o texto é um texto de 2018 e o título é Big Tech, a ascensão dos dados e a morte da política. Então a gente vai estar lendo e vendo qual das alternativas se encaixa melhor com o que o texto está falando para a gente. Um experimento denominado FanFit foi desenvolvido com o objetivo de fazer com que os membros de uma comunidade local se tornassem mais ativos fisicamente. Todos os participantes do estudo foram vinculados a 2 outros membros da comunidade que receberiam pequenos incentivos em dinheiro para serem estimulados a aumentar a sua atividade física, que era medida por acelerômetros nos celulares fornecidos pelo Estado. Assim, se a pessoa andasse mais do que o habitual, seus conhecidos receberiam dinheiro. Os resultados foram assombrosos. O esquema mostrou-se de 4 a 8 vezes mais eficaz que o método de oferecer incentivos individuais. Então, nosso texto está falando ali sobre uma política, de certa forma, um experimento que foi feito para que incentivasse as pessoas a praticarem mais atividade física e, de certa forma, a gente tem ali uma relação estabelecida entre os indivíduos que incentivavam os outros a fazerem essas atividades físicas, caminharem mais especificamente, porque eles receberiam dinheiro para fazer isso. E agora a gente vai voltar nas alternativas e ver qual se encaixa melhor dentro desse contexto. A A está falando ali que seria uma função recreativa promovendo o lazer em redes integradas. Ali a gente não está falando necessariamente de lazer, a gente está falando de uma melhoria numa condição de atividades físicas e de saúde, então não seria uma função necessariamente recreativa que esse uso dos celulares por meio dessas pessoas para contar os passos, ver a questão da atividade física estavam fazendo. Então, A não é a nossa alternativa correta. A B está falando ali que seria uma função social, estimulando a reciprocidade por meios digitais. A B vai ser a nossa alternativa, porque, de certa forma, o que está acontecendo ali é o quê? Essas pessoas incentivam outras, porque elas recebem dinheiro quando o outro está fazendo essa atividade física. Então, individualmente, talvez as pessoas não se motivariam para estar caminhando e recebendo mais dinheiro, mas quando elas são cobradas por outros sujeitos, ou seja, dentro de uma relação social, elas se incentivam, ficam motivadas de certa forma e começam a caminhar mais para receber mais dinheiro. E essas outras pessoas servem como, por meio dessa relação social, como incentivadores para que esse experimento funcione. Então a gente está falando sobre isso. Essa reciprocidade, de certa forma, é tu incentivar aquele teu amigo para ele caminhar, ele te incentiva a caminhar também, porque ambos vão estar recebendo dinheiro de acordo com o que o outro vai caminhar. Então, isso é uma questão de uma função social e estimula essa reciprocidade por meios digitais. A C está falando no sentido de algo laboral, uma função laboral, convertendo o desenvolvedor em usuário final. A gente em nenhum momento do texto falou sobre os desenvolvedores especificamente dessa experiência do FanFit. A gente estava falando sobre como esse o experimento funcionava na prática. Então, quando a gente está tratando disso, a questão laboral, a questão do trabalho especificamente, ela não está sendo tratada diretamente, só os resultados e como esse experimento se dava. Então, a C não é a nossa alternativa correta. A D está falando ali, comercial, direcionando a escolha por produtos industrializados. De novo, a gente não está falando de produtos industrializados, de certa forma, a gente está falando desse uso diferencial do celular, falando especificamente dessa reciprocidade que é criada nesses meios virtuais. A gente está falando também sobre uma relação social, então ninguém está incentivando o outro necessariamente a comprar um produto, mas a realizar uma
atividade por causa desse experimento. Então, a gente não está tratando de algo comercial aqui. A E está falando que é uma função cognitiva favorecendo a aprendizagem pelas ferramentas virtuais. Então, aqui quando a gente está tratando desse experimento, a gente não está falando de uma aprendizagem de alguma função, a gente está falando de um incentivo para que as pessoas realizem uma coisa que elas já poderiam ter feito antes, mas elas não faziam de forma frequente, ou talvez não fariam da forma como deveriam, ou com a frequência que deveriam. Então, a gente não está falando sobre uma aprendizagem de certa forma. Então, essa não é a nossa alternativa correta. Então, voltando aqui para a alternativa correta, a gente tem o uso desses celulares e desse experimento chamado FunFit como algo social, uma função social que estimula essa reciprocidade por meio desses meios digitais. Então, a nossa alternativa correta é a alternativa B. Muito obrigada, pessoal. Até uma próxima.